pessoa. Existe um problema que eu já vi várias vezes no meio do mato, já ouvi várias histórias, tem a ver com a liderança. Às vezes o homem, ele quer impressionar a namorada, quer fazer bonito para a namorada. Eu entendo isso, eu sou homem também, já fiz isso várias vezes, levar ela para o mato, fazer um rango legal para ela, vai curtir, vai ver, nossa, esse cara é desembolado no mato. Você tem essa vaidade, que não tem nada errado com isso a princípio. O problema é que muitas vezes o cara se vê numa situação de sobrevivência com a família, às vezes com a namorada, e ele não tem a humildade de falar assim, olha, em algum momento era pra gente fazer zigue, a gente fez zague, e a gente não tá onde a gente deveria estar. Isso é um problema. A gente vai ter que ver o que faz. Por quê? Porque isso implica em dizer, eu falhei, eu cometi um erro, eu que estava querendo mostrar que eu tenho tudo sob controle, que sou um cara foda, botei vocês numa situação em que agora a gente não sabe como vai fazer. Então isso é difícil para ter essa humildade de reconhecer. E o problema que ocorre quando o homem é incapaz, ou a pessoa é incapaz de reconhecer isso, você tem uma série de exemplos que ilustram bem essa situação. Desencadeia um monte de Até desconfiança entre a galera. Sim. Por exemplo, esse amigo meu, o Mac, esse americano que eu mencionei anteriormente, ele estava acampando nas montanhas Apalaches dos Estados Unidos, e ele estava em cima na trilha, ele viu o pessoal vindo, ele estava acampado, passou um cara de uns 50 anos, mais ou menos, com semblante sério, olhou para ele, só balançou a cabeça assim, foi embora. Logo atrás veio o filho mais velho, uns 20 e poucos anos também, os dois macho alfa, né? O macho alfa pai e o machinho alfinha, alfafa, filho. Ele vem lá, olha para ele também, passa assim, com o peito, vai embora, com aquela cara de macho alfa, né? Quando os machos alfa se cumprimentam, ei, irmão macho alfa, tudo bem? Estamos aí, vai embora. Aí daqui a pouco vem a mulher, vem a filha adolescente, desesperada, chorando, abrindo a boca para chorar, e a mulher dele, a mãe, logo atrás. E foi ela, a mãe, que parou pro Mac, esse amigo meu, e perguntou, vem cá, o estacionamento tal, do parque tal, fica nessa direção? Ele falou assim, o quê? Não, filho. Não. Próximo estacionamento que tem aqui já é no Canadá. A gente tá em Ohio, a gente tá na, sei lá, Pensilvânia, Ohio, enfim, lá para cima. Eu sei que o Canadá era o próximo civilização que ia ter. Aí chamam o cara, volta aqui, ó, tá aqui na trilha, aqui, tá indo pra direção errada, aqui tem que voltar, ele empacota as coisas, volta com a família, perde um dia da viagem dele para levar a família. O que isso mostra pra gente? O cara... A teimosia, né? É mais do que a teimosia, a prepotência. Ele estava num lugar onde só tinha um ser humano. E ele deu essa sorte, né? Ele deu essa sorte, mas não por causa dele, por causa da esposa ter parado, porque a arrogância dele foi tão grande que impediu ele de parar e perguntar para a única pessoa que poderia dar uma informação que ia evitar que a família dele morresse. Então, com medo de não fazer feio perto da família, ele preferiu continuar na ignorância dele, na arrogância dele, mesmo pondo em risco a vida da família dele, do que reconhecer diante deles, olha, eu fiz uma cagada, não sei. Preferia a ilusão, né, de estar certo. Exatamente. Eu vi isso acontecer na minha vida. Novamente, o Mac estava aqui no Brasil em 2017, eu acho, 18, ele veio para renovar o visto dele, porque já está de volta nos Estados Unidos. E a gente foi fazer um acampamento na Serra do Cipó. E voltando de lá, passamos 3 dias, eu inclusive gravei uns vídeos no meu canal no YouTube, uma entrevista com ele, quem quiser ver, tá lá essa viagem. Na volta a gente está descendo e encontra com um casal subindo. O cara também, macho alfa, bermuda e tal, camiseta assim, o sol rachando. Ele de óculos escuros, uma careca assim, sem boné. E a mina dele vem lá atrás, mesma coisa, com uma garrafa dessa de 500 ml vazia e outra pela metade na mão assim. O cara passa pela gente com a mesma situação. E a moça para e pergunta, a cachoeira do Bicame, a cachoeira tal, fica lá em cima? Eu falei, não, essa cachoeira não é lá em cima. Eu falei, não, mas fica 7 quilômetros ali debaixo da Lapinha. Eu falei, moça, a gente estava acampados exatos 7 quilômetros, não tem essa cachoeira lá. Aí chama o cara de volta, ela chama, o cara vem ver lá e tal. A gente falou para ele, ó, essa cachoeira não tá lá não. Aí ela falou assim, tá vendo só? A gente devia ter seguido aquela família que saiu na frente e estava indo para lá também. Eu falei, inclusive não passou nenhuma família por aqui. Então, e ela estava brava com ele porque ele não quis, porque ele, não, deixa comigo. Então, não sabia o que estava fazendo, estava botando a vida, não só da namorada dele, mas a vida da filha de alguém. Essa moça tem pai e mãe, ela precisa ter irmãos.
Então ele, para fazer gracinha com ela, se meteu lá pela serra fora. Não dá para brincar também. Não dá para brincar, né? eu falei, porque o que vai acontecer é o seguinte, se chove, vocês perdem aí, ali só tem serra, vocês estão de vermelho, vocês não tem o menor preparo para passar uma noite aqui em cima. Eu já tive hipotermia às 4 horas da tarde, no verão, na Serra do Cipó. E a pessoa acha que sai de casa no verão com o sol rachando, acha que vai de camiseta e bermudas, de boa, dá uma zica qualquer. Às vezes ela não está perdida, porque muitas vezes o pessoal acha que sobrevivência o avião cair na Amazônia. Não, às vezes você não está perdido necessariamente. Você sabe onde você está, você consegue ver até o seu carro do outro lado do rio. Mas aquele riacho que você atravessou, choveu na cabeceira, agora aquilo ali virou um rio caudaloso. Se você tentar atravessar, vai morrer. Agora você vai ter que passar a noite ali, sem conseguir voltar. Você não está perdido. Então, não dá para você treinar uma pessoa para uma situação especial. Eu vou treinar o meu curso para uma situação da avalanche do Himalaia. Enfim, tem um monte de situações. Variações da avalanche. Da avalanche mesmo para isso. Agora, desculpa até te interromper, mas sobre... Fazendo esse link, porque a gente tinha falado disso também. A gente está, claro, com um convidado de Belo no podcast, mas... A gente falando assim, Belo Horizonte, você falou aí da serra e tal, e aquele papo de novo. A gente tá na cidade, falando de sobrevivência, né? Não é então pedir o iFood ou sobreviver ao trânsito do Amazonas ali. Uma experiência próxima, assim, uma experiência desse tipo não tá tão distante quanto a gente imagina, né? Em torno aqui em BH, em Minas, tem muito lugar para quem quer, seja se reconectar à natureza, ou que por qualquer motivo poderia passar por uma situação dessa. Sim. Que nem você falou, tipo... desligar um pouco, porque fazer nada, ver as coisas, sabe? Sim. Ver a vida, o ambiente acontecendo. Minas Gerais, a gente dá muita sorte. Eu conheço um pedacinho do Brasil e aqui é o lugar que eu mais gosto. Tem lugares maravilhosos, que quando você está lá, você fala, mas é mais do que ser minha casa. Então, você sai de BH, você tem mato para tudo que é lado. Pro norte, pro sul, leste, oeste, qualquer lugar que você for, você tem mato. Você tem como... se vê numa situação em que, aquilo que eu falei, você não está na Amazônia, no meio do Pantanal, mas você está numa situação de sobrevivência, às vezes não muito longe da sua casa, sabe? Às vezes você foi fazer uma travessia. Tem um amigo meu de São Paulo, o caso dele ficou famoso nos anos 80, saiu com a família, ele era mais garoto, estava com os tios mais velhos, umas 12, 13 pessoas, para fazer uma travessia que conhecia. Só que no meio do caminho chegando, tinha que atravessar, disse que era uma pinguela, mas não era como se fosse uma falsa baiana que tem no quartel. A mãe caiu, quebrou a bacia, deu uma chuva violenta, eles não tinham como voltar, eles não estavam perdidos. Eles estavam numa trilha que eles conheciam, devia até o final da trilha do outro lado, mas não tinha como atravessar a pinguela, mais não tinha como pedir ajuda, não tinha como... Então, isso pode acontecer aqui perto, igual você falou, perto de BH. Sim. Às vezes a pessoa, vamos fazer uma caminhada ali na trilha dos escravos, na Serra do Cipó, por exemplo. Se mete ali fora da trilha, cai, machuca, caiu ali, ninguém... Tem um caso que ilustra bem isso. Não foi aqui no Brasil, foi na cidade de Phoenix, no Arizona. Um vendedor ambulante parou na cidade de Phoenix ia passar o final de semana lá e retomar a viagem na outra semana. Ele foi para um hotel, se registrou no hotel. No sábado de manhã ele saiu do hotel e foi subir um morro que tem no meio da cidade de Phoenix. Não está no deserto, longe do deserto do Arizona, no meio da área urbana, com uma estrada pavimentada que leva lá para cima e onde você tem um mirante lá e as pessoas vão muito lá para ver. Só que quando ele saiu do hotel, ele não avisou para onde ir. Ele poderia ter falado assim na recepção, tô indo ali no mirante de Phoenix ali, só para vocês saberem. Tá? Não avisou. Quando ele chegou na beirada do mirante, ele resolve subir a pé. Você podia subir de carro, subir a pé. Ele vai pela trilha. Ele, em algum momento, resolve chegar na beirada de uma pedra para ver lá de cima, escorrega e cai ali. Quebra a perna. E ninguém achou esse cara durante 5 anos. Até que um dia alguém estava andando lá e viu um esqueleto lá, chamou a polícia, foram ver os documentos, era o cara. Agora imagina isso, para a família desse cara. Meu pai, o meu marido, saiu para trabalhar, sumiu em Phoenix, voltou para o hotel e não sei se ele foi abduzido, que diabos aconteceu com ele. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse avisado na portaria. Novamente, ele não estava no meio do deserto do Arizona, ele estava numa área praticamente urbana. Dentro da cidade de Phoenix.
Só que ele caiu de um lado, onde todo mundo sobe de carro, ninguém vai ouvir ele gritar, pode gritar o tanto que for. Então essas coisas não acontecem só na Amazônia, perdi porque caiu. Não, isso acontece dentro de uma área urbana. Ali no Rio de Janeiro você tem aquela mata enorme ali dentro, vira e mexe, o maluco se perde. Se bem que lá é doideira da rolê ali, porque o tráfico tá ali pesado. Mas assim, já houve casos da galera vai fazer um passeio de 2 horas pela trilha. Você tem um monte, eu poderia passar um bom... Não faltaria, né? Contando esses exemplos. Mudando do exemplo para referência de novo, porque você foi falando algumas coisas, eu fui lembrando de outras, né? Normal nesse papo, você deve saber, não, todo mundo, né? Porque isso é até bobagem, mas 2 coisas. Primeiro, é uma situação totalmente diferente, mas que foi interessante também pela história, não tanto pelo filme, daqueles 127 horas. Ótimo. Aquilo ali já é Na hora que você falou do cara quebrar a perna, já é uma onda mais forte, porque você não tem também mobilidade, recurso, né? Assim... eu tenho um livro em inglês em casa. Uma vez eu estava viajando e achei ele numa livraria dessa de aeroporto e comprei a versão em inglês, porque eu tinha assistido o filme, mas não tinha lido o livro. O livro ainda tem a abordagem mais profunda, bem mais... incisiva do que o filme ainda, que é um filme muito bom, por sinal. Mas ali a gente tem umas coisas interessantes. O Aaron, ele não era uma pessoa sem experiência, um Nutella ou alguém amador. Ele fazia parte da equipe de resgate do Colorado. Ele já tinha escalado os maiores picos dos Estados Unidos. Ele era bom no que ele fazia. E isso é um risco que muitas vezes pessoas que vão, seja escalador, praticante de bushcraft, alguém que vai fazer trilha, confia muito na experiência e aí esquece daquela história que eu falei de humildade, de lembrar que na natureza acontecem coisas sobre as quais a gente não tem controle. Então ele cometeu vários erros ali. Ele saiu primeiro deles sem avisar claramente para onde ele ia. Acharam a bicicleta dele amarrada no parque, que era gigantesco, e ele não avisou, deixou, estou indo para essa área do parque, dar um rolê ali, quero entrar nos canyons, vou ficar aqui, passar o final de semana. Ele já tinha feito várias vezes. Na hora de sair, ele poderia ter levado um canivete suíço, mais ou menos igual ao que eu tenho aqui, eu ando com ele direto. Ele preferiu um alicate multitool Xing Ling. Eu tinha exatamente aquele mesmo alicate, a mesma marca, o mesmo modelo próprio que ele usou. E ali só tinha uma lâmina de aço ruim. Ele tentou esfarelar aquela pedra, picar a pedra com a lâmina. Depois que ele viu que não ia dar, que ele precisou quebrar o braço e fazer o corte, se ele tivesse com uma ferramenta dessa, ele teria uma infinidade de opções, de lâminas, até de serra para ajudar a serrar o osso. Agora imagina você tentar cortar um tendão, o seu próprio tendão, com uma lâmina cega. Nossa. É quase um assassinato do Talibã, né? Cortando o pescoço de pessoas com uma faca cega, só que seu tendão, e ele fez a própria autoamputação. Se ele tivesse se preparado com uma ferramenta boa, sabe, avisado as pessoas, se ele tivesse avisado, ele não precisaria nem possivelmente ter passado esse perrengue todo, porque em algum momento o resgate ia chegar lá. E ele era tão safo que depois de fazer a amputação, fazer o torniquete e ter só um braço disponível, ele ainda fez um rapel de 40 metros de altura com um braço apenas. Isso no filme não sei se mostra, não me lembro. Confesso que agora eu também não fechei a sinapse, não, mas tem um tempo que eu vi, mas não lembro se tem essa cena. Eu tenho umas coisas que eu lembro que ele, né, nessa saída, que não tem no filme, tá? No livro ele mostra bem... Detalhe mais algumas coisas, né? Então é um cara safo, um cara que tem muita experiência, que se perdeu porque ele não avisou, quer dizer, não que se perdeu, ele não estava perdido, ele ficou preso ali, né? Foi diferente. Mas viveu isso porque não avisou. Uma das coisas que a gente ensina, né, nos nossos treinamentos você vai para algum lugar, avisa. Estou indo para a cachoeira tal, vou passar o dia lá, minha intenção é voltar no domingo à noite, está em fulano, beltrano e ciclano. Se você não volta no domingo à noite, mas para quem você avisa? Para sua namorada, para seus amigos, seu pai, sua mãe, o seu patrão. Se você não voltar na segunda-feira, ele certamente vai dar falta sua na segunda-feira. Avise essa galera. Porque, pensa bem, você foi passar um final de semana na Serra do Cipó. A zika aconteceu no sábado.
Você entrou numa situação de sobrevivência, seja lá o que for. Você tem domingo, ninguém vai te procurar no domingo, nem no resto do sábado, nem domingo até a noite. Eles vão dar falta, se derem falta, no domingo à noite ou na segunda de manhã. Até acionar o resgate, esse grupo lá, você pode botar uns 2 ou 3 dias entre momentos. Então, o kit de sobrevivência vai te permitir se manter ali, se você teve o bom senso de avisar antes. Quais Isso seriam é fundamental. os itens assim comuns que Você tem conseguem salvar a vida? Boa pergunta. Você tem uma série de itens hoje em dia que você compra que vão dar conta disso. Mais importante do que os itens é lembrar do triângulo da sobrevivência, nessa situação de 72 horas, que é o que? Abrigo, água e fogo. Então, seja lá quais forem os itens que você vai colocar, eles têm que te ajudar, no mínimo, com essas 3 coisas: abrigo, água e fogo. Então, você pode colocar um cobertor aluminizado, que é esse que o pessoal do SAMU usa, parece um Ruffles, um saco de Ruffles gigante. Aquilo não é um cobertor tecnicamente, o cobertor ele prende o ar, ele faz a mesma coisa que a roupa. Aquilo ali ele reflete o calor de volta para o corpo, é o que a garrafa térmica mais ou menos faz, refletir o calor de volta para dentro. Isso aí ajuda. Uma lona de 2x2 para proteger do vento, da chuva, um saco de lixo de 200 litros, os meus alunos levam, eles ficam impressionados com a quantidade de coisa que você pode fazer que vai salvar a sua pele numa situação dessa, com um saco de lixo de 200 litros que você fecha e coloca no bolso da sua calça. Um isqueiro, fósforo para ajudar com fogo, cordinha para fazer amarra, um canivete que seja para poder fazer um corte, um canivete. Precisa ter faca, né? Na verdade, faca é meio outro mito. A gente pode até falar sobre faca de sobrevivência depois, que é um mito que tem. Mas no Brasil, nas Américas, a região de selva, o que funciona mesmo é um facão. Se você tiver um facão e um canivete, acabou. Você faz tudo o que você precisa fazer no mato, em termos de sobrevivência, tudo com um facão Que viagem. e um canivete. Agora,